sua. Né? Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live do Terra. A gente está ao vivo no portal do Terra e também nas redes sociais do Terra. E a gente fala hoje de um tema que está na crista da onda. Muito, né, se comenta, muito se fala sobre transtornos de personalidade, transtorno de personalidade do tipo narcisista, relações tóxicas, relações abusivas em relação, né, ou por conta desses transtornos. É um pouco sobre isso que a gente fala hoje. O transtorno de personalidade narcisista não é um diagnóstico fácil, né? Mas, né, a gente vai tentar discutir um pouquinho isso, entender um pouco melhor, né? E perceber também os impactos que esse tipo de transtorno pode causar na vida das pessoas que se relacionam com quem tem essas características. Para falar desse tema tão importante e tão atual, né? Eu recebo aqui no estúdio hoje a psicanalista Elisandra Souza. Oi, Elisandra, tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui. Muito obrigado por ter vindo. E o meu velho amigo e colega, Dr. Vimer Botura, psiquiatra e psicoterapeuta. Como vai, Vimer? Beleza, Jairo. Muito bom estar aqui com vocês. Muito legal. Matando a saudade dos nossos tempos de compartilhar sala de aula. Pois é, até aula junto nós já demos. Pessoal, eu começo perguntando para o Vimer o seguinte: Vimer, afinal de contas, né, o que é um transtorno de personalidade? Né? E quando a gente fala de transtorno de personalidade do tipo narcisista, como que a gente separa isso, né, de traços, né, de narcisismo que talvez todos nós, né, tenhamos um pouco? É mais ou menos como, vamos falar a questão do traço, é como se fosse uma linha pontilhada. Todos nós temos traços narcisistas. E, aliás, diga-se de passagem, o narcisismo é até normal num certo momento do desenvolvimento, o Freud já falava isso. A criança, a criança é egocêntrica, ela é tudo se refere a ela, por causa dela e para ela. Então, é natural no processo de desenvolvimento. Na fase adulta, não é desejável, não é recomendável, não é saudável que as pessoas sejam narcisistas ou egocêntricas ou autocentradas como eram na sua infância. O desenvolvimento da personalidade, a definição de uma identidade resolveria essa questão. Então, traços todos nós temos. Todos nós temos vaidade, todos nós temos orgulho, todos nós gostamos de ser reconhecidos, de pertencer, de aparecer, de ser queridos. Isso faz parte do conjunto de manifestações que se consolidam no narcisista. A diferença é que o narcisista, ele tem uma compulsão disso. Ele não tem a opção. Ele precisa. Né? Então você vai dar uma palestra, tem aquela pessoa que faz uma pergunta só para aparecer. Ele quer aparecer. Ou aquela pessoa que cria alguma coisa sempre para ter evidência. Como se ela tivesse que centralizar a atenção. Né? Então aí a pessoa tem uma compulsão, ela não consegue deixar de se fazer opção, e aí tem as consequências dos desdobramentos na sua vida e na vida de quem ela se relaciona. Elisandro, o Wimmer falou um pouquinho dessa história do traço e do transtorno, né? E ele falou dessa compulsão que a pessoa tem, né? Dela não conseguir funcionar de outro jeito, né? Da experiência que você tem em consultório, da experiência clínica, você acha que as pessoas têm essa consciência, que elas são desse jeito, que elas funcionam desse jeito? Ou demoram até essa consciência? Nem sempre as pessoas têm essa consciência. Algumas pessoas têm, vamos dizer assim, que se exercitam para continuar sendo desse jeito. Mas muitas pessoas não têm e acabam de uma forma muito simpática exercendo esse poder de fazer com que a visão seja muito para si. Então acabam seduzindo demais os outros, querendo que a luz venha muito para si. Então, não é sempre que a pessoa tenha a consciência de que ela está tendo, né, toda essa visão e manipulando o outro para que tenha esse egocentrismo. É claro que com uma terapia ela pode perceber que está agindo desse jeito, que está de repente manipulando e fazendo o outro sofrer, mas muitas vezes também quando ela começa a perceber que ela está agindo desse jeito, ela corre porque é assim que ela quer ser, é assim que existe a satisfação da vida dela, né?
Vimer, pode Mas falar. aí Narciso acha feio o que não é espelho. Caetano Veloso diz isso com a sabedoria do artista. E dificilmente a pessoa que tem o transtorno narcisista ou um transtorno de personalidade busca um tratamento. Geralmente ela cria o problema dos seus circunstantes, das pessoas com quem convive, essas pessoas vêm a tratamento. Quando um narcisista, porque além do narcisismo, nós vamos entender que outras características de personalidade estão presentes na depressão e, por exemplo, a prepotência e a arrogância. Então, se a pessoa ela é depressiva, ou tem pânico, ou tem outra personalidade narcisista e tem arrogância e prepotência, essa pessoa não vai se tratar. Não é? Ela pode competir com o terapeuta, ela pode usar o terapeuta para dizer, ele disse isso, portanto eu tenho razão. Então, dificilmente essas pessoas procuram ajuda de uma forma espontânea. Só vão procurar quando uma lucidez grande faz com que percam a prepotência e a arrogância. Que, diga-se de passagem, é um paradoxo muito forte, porque você pega pessoas que são deprimidas e paradoxalmente arrogantes. Ou seja, ele quer impor aos outros a visão do depressivo que ele tem. Né? Ou seja, não muda e quer mudar o mundo para deprimir todo mundo. Ele tenta convencer, né? Ele Exato. fica tentando convencer, muitas vezes, o próprio terapeuta daquilo que ele acredita, daquilo que ele é, para ver se realmente a visão dele fica para que todo mundo acredite e ele fica continuando central. Né? Ele continua como sendo o central de tudo. E tem dois lados desse narcisismo. Porque tem o narcisista que é aquele que está na cara, né? A sua postura, a sua vaidade, arrogância. Mas existe o narcisista que nega, que está na negação. Então ele faz, por exemplo, a minha irmã, ela é narcisista, vaidosa, bonita, gosta de aparecer. Eu vou ser uma intelectual, que não vou me arrumar, vou parecer mais inteligente do que eu sou, vou me tratar mal, mas aquilo é narcisismo também, só que negado. E diga-se de passagem, o narcisismo negado com a negação é mais grave e mais problemático que aquele que é descarado, porque o descarado acaba se descobrindo, o outro não. Vimer, você falou que dificilmente esse narcisista chega no consultório por conta própria, né? Então, muitas vezes você falou, ele tem uma iluminação, ele chega lá. Imagino que também, às vezes, por pressão, né, de familiares, parceiros, parceiras, colegas de trabalho, né, que colocam um limite, né? Ou você vai se tratar, ou a gente não se relaciona mais com você. Queria que você comentasse um pouquinho isso. E queria que você comentasse, ou vocês comentassem também, da dificuldade do diagnóstico, né? Porque diferente de diabetes, de hipertensão, você tem um marcador muito claro do diagnóstico, e mesmo de outros transtornos psiquiátricos que você consegue, talvez, se aproximar um pouco mais do diagnóstico, não é fácil fazer diagnóstico de transtorno de personalidade, Pela fala, né? Assim, por aquilo que a pessoa vai apresentando de necessidade de reconhecimento, da posição que a pessoa se coloca como o centro das atenções, o quanto que a pessoa se acha importante em tudo. E isso acho que não só clinicamente, ou seja, dentro do consultório, mas a gente vai percebendo isso, inclusive, na sociedade. Eu sou o mais importante, se eu não estiver na sua vida, você não é nada. Sem a minha presença, você não existe. Né? Se eu não fizer nada nessa família, essa família desmorona. Então, pelas coisas que a pessoa vai falando, é que a gente vai percebendo o quanto que ela vai se exaltando. Né? Então, eu estou aqui, olha, no patamar mais elevado, enquanto todo o resto é resto. Né? Não sei se o doutor concorda, não, né? mas de qualquer forma, quer dizer assim, o diagnóstico, o que acontece hoje, o diagnóstico psiquiátrico ficou vulgarizado. Qualquer pessoa entra no Google, tem acesso ao CID-11, ao CID-10, DSM-4, DSM-5 e um monte de artigos criando o diagnóstico ou revelando o diagnóstico. Então, aparentemente, todo diagnóstico é fácil. Boa parte das pessoas chegam ao consultório dizendo: eu sou filho de uma mãe narcisista, eu tenho TDAH, eu tenho bipolaridade, etc, etc. Então, aparentemente, o diagnóstico é fácil. Ele é fácil para quem tem meio conhecimento,
meia ciência, meia verdade. A gente que lida ali, que apanha e que erra, a gente lida, apanha e erra. A gente sabe como é difícil fazer o diagnóstico, e mais do que isso, você tem dois diagnósticos: o diagnóstico do problema e o diagnóstico das circunstâncias. E muitas vezes os diagnósticos da circunstância torna tudo muito mais grave e difícil de se resolver. Então a gente tem que ter um olhar muito mais amplo do que simplesmente fazer um checklist do DSM-4, DSM-5, CID-10, etc., que responde lá tal perguntinha e pronto. Então o diagnóstico aparentemente é fácil, todo mundo faz, mas não é assim que funciona. Né? Essa é a questão. A gente que apanha, porque isso é importante, né? A gente que apanha sabe como que é a dor disso. Quem não sabe, joga para frente e vai dando diagnóstico para todo mundo. Só não faz o diagnóstico para quem? Para si, ou para si faz um diagnóstico, digamos assim, um diagnóstico daquele que eu aceito que eu tenha. O diagnóstico que eu não aceito, eu rejeito e jogo para o outro. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas estão tendendo a diagnosticar sempre o coleguinha, né? Sempre o outro. Sempre o O outro, outro, né? E principalmente nessa questão da vitimização. Eu sou muito vítima daquele alguém que tem um outro que transtorno. tem um transtorno, principalmente nessa questão do transtorno narcisista e das relações tóxicas, das relações abusivas. O outro é sempre muito maldoso, então eu sofro muito. E eu acho que o que tu coloca é extremamente importante para a gente parar um pouquinho, né? E como realmente é muito vulgarizado até essa coisa do diagnóstico pelo Dr. Google, as pessoas vão colocando diagnósticos para todo mundo sem perguntar realmente, ir realmente no especialista. E aí, quando eu falo especialista, eu falo de um psiquiatra, né? Porque a gente, por exemplo, da psicanálise, a gente não diagnostica, né? A gente não vai colocar, assinar lá, olha, o diagnóstico é X. Por quê? Porque um bom diagnóstico é feito por um psiquiatra, né? Tem que ir para um médico que realmente vai saber fazer um bom diagnóstico. A gente não pode achar que vai fazer, como o doutor falou, um checklist pelo Google, além do ali, que tem essa característica, e então, olha só, o meu pai o meu marido o meu irmão, meu chefe tem que tomar um cuidado muito grande, porque, infelizmente, hoje, com as informações que a gente tem, se equivoca demais e se dá ao outro um lugar que, de repente, o outro não tem. Quer completar? Pode. Não, a grande verdade é que, por exemplo, quando eu estudei psiquiatria, eu olhava para o livro e falava, eu tenho todas as doenças. Né? Qualquer um de nós vai olhar e falar, eu tenho todas. O que é bom, né? Porque se você tiver uma só, você tem. Quando você tem todas, é aquela questão dos traços que você falou antes. Não, eu tenho todos os traços de tudo aqui. Pô, que alívio, né? O problema é que a pessoa encontra uma coisa só. E aí tem o sofrimento. Mas, de qualquer forma, o importante é o seguinte, a gente sofre muito hoje com a meia ciência, meia verdade. Então, assim, as pessoas têm conhecimento até a página 2, e saem generalizando. Então, um grande problema que nós temos que lidar é com a generalização. O diagnóstico precisa ser uma coisa específica, personalizada para aquela pessoa. E outra coisa importante, diagnóstico não pode servir para acusação, nem para estigma, nem para discriminação. O diagnóstico é para ajudar a conduzir um tratamento. Não se pode falar assim, você é um narcisista, você é um TDAH. Usar o diagnóstico como acusação é um outro problema. Né? E a gente tem que entender que quando se estuda um sistema familiar, que existe uma mãe narcisista ou um pai narcisista, ou com qualquer outra patologia, nós não estamos buscando um culpado pelo problema que o outro tem. Nós estamos buscando compreender um mecanismo de relacionamento que gera decisões na vida da pessoa, na autoimagem, na autoestima e na autoconfiança dela, que vão gerar um possível adoecimento, e a gente identifica isso não para justificar, mas para achar um caminho para a solução. Se alguém está nos ouvindo e fica se justificando porque a mãe ou o pai ou fulano de tal com quem eu convivo é isso ou aquilo, cuidado. O fato de ter uma justificativa pode ser perigoso.
que a justificativa faz com que eu continue a ter o mesmo problema e não buscando a solução. E mais do que isso, importante, e muitas vezes a pessoa tem a fantasia inconsciente de que se eu melhoro, o meu pai e minha mãe param de sofrer. É importante entender o seguinte, você precisa melhorar porque é bom para a sua vida. Se o outro vai sofrer ou ficar bem, é secundário. Não é? E o maior beneficiário da sua mudança é você mesmo. Claro. Wimmer falou uma coisa importante, né? Não basta o diagnóstico pelo diagnóstico, é o diagnóstico para você poder tratar, para você poder resolver, né? Entender, resolver uma questão, uma dificuldade. A gente vai apresentar agora o depoimento de uma pessoa que topou participar aqui com a gente, é uma médica que pediu para ficar no anonimato, né? Esse é um tema que pode ser complicado, né? Discutir essas relações familiares, né? Segundo ela, né? Ela tem uma mãe que tem um comportamento, né? Que poderia ser enquadrado aí como um quadro de transtorno de personalidade do tipo narcisista. A gente separou alguns depoimentos da nossa convidada. Vamos ouvir o primeiro, então, por favor? Eu me dei conta de que a minha mãe é narcisista já na vida adulta, né? Mas assim, a minha mãe, ela não é uma mãe narcisista em si, né? Ela não é narcisista porque ela é minha mãe. Ela é uma pessoa narcisista que calhou de ser minha mãe, né? E aí, com isso, eu tenho, então, alguns comportamentos dela que são direcionados a mim. Mas, no geral, né, o comportamento dela é disfuncional com quase todas as pessoas, né? E no disfuncional, muito mais para as outras pessoas do que para ela em si, né? Porque o comportamento narcisista, naturalmente, a pessoa se beneficia, né, daquele comportamento. Então, a principal coisa com todas as pessoas, né, que vivem, né, ao redor dela é saber que alguma coisa vai acontecer, de que ela vai ter alguma reação negativa se alguma expectativa dela se frustrar, né? Se alguma coisa que ela quer não acontecer, se alguma coisa aí sair do trilho do qual ela espera, essa pessoa vai acabar sofrendo alguma coisa, o conjunto de pessoas vai sofrer alguma coisa, que é a fúria narcisística, né? Hoje em dia eu sei que isso é fúria narcisística, mas antes, para mim, né, e para todas as pessoas que estão em torno dela, é que ela tem uma personalidade difícil. E aí, né, conforme fui fazendo, né, terapia, e fui me recordando, né, também das coisas de criança, de adolescente, e depois, né, da vida adulta, eu passei a entender que os comportamentos dela nunca foram normais. Ela tem diversos núcleos, assim. Em todos esses núcleos, ela é uma pessoa extremamente querida, ela é uma pessoa extremamente dedicada, né, com uma linda história de vida, e que ela tem uma filha ingrata, que sou eu, a filha ingrata, né? Então, ela tem essa necessidade de ser admirada, ela tem essa necessidade de ser invejada, e ao mesmo tempo, ela é extremamente invejosa. A gente está, então, diante de um depoimento, né, trabalhando com a hipótese, né, que realmente existe esse diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista da mãe, né, dessa pessoa que a gente está ouvindo. Como demorou, né, Wimmer? Isso é um dado interessante, né? Como demora, né, para a pessoa começar a se atentar, né, dessas dificuldades, né? E acho que um pouco aquilo que a gente estava falando, né, dentro desse guarda-chuva de um relacionamento familiar muito conturbado, muito complexo, uma mãe difícil, uma mãe problemática, cabem diversos diagnósticos, né? Não só esse transtorno de personalidade, né? Vocês querem comentar um pouquinho? Eu acho interessante porque ela já vem, não sei o quanto que ela estudou também alguma coisa sobre o transtorno, né, de personalidade narcisista, porque ela já fala com um certo conhecimento a respeito. Então, daí também fica difícil a questão do depoimento, porque, vamos dizer assim, que não é um depoimento puro no sentido de deixa eu falar como que é o comportamento da minha mãe. Já é um depoimento dizendo do que eu entendo sobre o transtorno. Então, já existe uma interpretação sobre o próprio transtorno, né? Então, ela já sabe alguma coisa, até por ser médica e já deve ter estudado também. Eu acho interessante. O que é aquilo que o doutor já falou, né? Então, as pessoas já leem
as pessoas já têm essa informação por pesquisas, mas esse meio científico, né? Assim, não é tão científico, porque as pessoas realmente não estudam a respeito, mas caçam informações, acham que entendem e de repente estão, né, imputando ao outro algum tipo de diagnóstico, né? Que a gente não sabe se é, se não é, né? Mas vamos acreditar Trabalhando que com essa sim, hipótese, né? Essa hipótese, ok. Mas aí a gente percebe que ela diz, pelo menos de traços que apontam, né, esse narcisismo de uma pessoa que quer atenção, né, quer atenção do outro, que coloca aquele que está próximo, que não a exalta como ingrato, né, que é bem próximo realmente de um narcisista, né? Vimer, só antes de você Fala. comentar, eu queria só, a gente organizou aqui algumas características, né, de novo, reforçando a importância, né, dessa coisa do diagnóstico, da dificuldade do diagnóstico, de tomar muito cuidado com esses testes de internet que preenchem supostos critérios, né, e baseado um pouco no que ela trouxe aqui pra gente, como que a gente talvez possa desconfiar, suspeitar, já que demora tanto tempo, né, pra gente perceber, né, como que a gente pode talvez pensar, né, que a gente está diante de uma relação, uma situação com uma pessoa que tem transtorno de personalidade do tipo narcisista. Vamos dar uma olhadinha, Vimer? Depois eu queria que você comentasse isso também. Pedir então a nossa primeira arte aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Então, olha, personalidade narcisista, alguns sinais, né, você pode, né, desconfiar, ficar alerta, tal. A pessoa acredita ser especial, superior, né? Existe uma grandiosidade, né? A pessoa necessita ser admirada, né? Uma avidez, né, por reconhecimento dos outros, né? Uma falta de empatia, né, muito marcada. Vamos ver as próximas. Acha que tem mais direitos que os outros, fantasias de sucesso, de poder, de brilho, de beleza, de amor ideal, supervalorização das conquistas, demanda atenção o tempo todo, ela é o centro da atenção, acho que é uma coisa que vocês falaram muito, né? Explora os outros nos relacionamentos, tem essa questão da exploração dos relacionamentos. Vamos ver algumas outras possibilidades. Demonstra arrogância, inveja, o que talvez no fundo traduza uma autoestima fragilizada, né? Uma sensibilidade, uma intolerância a críticas e a insucessos, né? Relacionamentos, histórias, né, de relacionamentos pessoais conflituosos, o humor irritável e muitas vezes até com esse fundo depressivo, que acho que foi uma coisa que o Vimer comentou. Vimer, juntando um pouco essas características, o depoimento da nossa convidada, esse padrão de personalidade tende a se reproduzir, né, em todas as relações, ou ele fica focado em uma ou outra relação? Eu acho que algumas dessas características se manifestam na maioria das pessoas, não obrigatoriamente todos. Mas eu quero falar principalmente da autoestima frágil, da autoimagem ruim, porque essas pessoas têm uma compensação de uma sensação de inferioridade. Não nos surpreende, de repente, com um grande narcisista, uma pessoa brilhante, se matando. Né? Porque ela buscou uma validação pela aparência, pelo parecer ser, dando mais importância do que ao ser. No fundo, é uma pessoa que não tem autoaceitação. Então, quando a pessoa que depois fala da mãe, é importante entender o seguinte: a pessoa que é narcisista é narcisista porque sofreu. Ela nos causa raiva, nos causa rejeição e nos causa uma sensação de inferioridade, mas, na verdade, a primeira emoção que dá é raiva. Mas no fundo é uma tristeza, porque a pessoa tem um vazio dentro de si tão grande que a relação não reverbera, daí a falta da empatia. Não reverbera porque ela está o tempo todo se defendendo. Entre eu e você tem o meu passado que eu trago me defendendo. Então, qualquer coisa que pode parecer crítica, uma pergunta um pouco mais incômoda, gera uma reação do tipo: eu estou sendo desestruturado, o medo da desestrutura. E aí, então, ela reage agressivamente, se defendendo. Mas é importante entender, por exemplo, no caso do depoimento, identifica que a mãe é
tem um transtorno narcisista, mas podia ser um transtorno bipolar, um outro transtorno qualquer. Nós temos que trabalhar muito na separação entre o que é culpa, dolo e responsabilidade. Essa mãe não é assim porque ela é má. Ela pode até atuar de forma má, mas a essência dela é que é da fragilidade. Então, se eu reajo ao comportamento mal, eu trabalho no nível da patologia. Eu preciso trabalhar num nível mais profundo, que é o nível da aceitação, mesmo que você seja imperfeita. A nossa tendência é reagir com crítica, com agressão também. Então, eu preciso desenvolver dentro de mim uma diferença importante entre o por causa de e o apesar de. Ou seja, eu apesar de ter uma mãe narcisista, eu tenho recursos para desenvolver e mudar essa relação. Dói um pouco, porque eu tenho que abandonar um pouco das minhas crenças, abandonar um pouco de um estímulo que eu tenho para me vitimizar dessa mãe. Mas se eu consigo fazer isso, mudo a história dessa família. E é importante entender aqui, eu entendo que é uma crítica à minha psicanálise, não a psicanálise em si, mas assim, na visão que foi passada que Freud, que a mãe é culpada por tudo. Isso não é verdade, é uma distorção. Não, é uma distorção. É uma distorção. Mas muitas pessoas têm essa visão. Eu digo, como culpar uma mãe, sabendo que se vai ver a história da relação pais-filhos, relação homem-mulher, as mulheres sofreram, eram obrigadas a casar com um cara que ela não escolheu, o que escolheu era proibido, a ter relação sexual com um homem que ela não desejava, a agir, a atender às necessidades dele sem atender às delas, e não podiam protestar. Como eu posso censurar mães? Não posso. Eu tenho que entender o processo desde onde vem. Então, agora que a sociedade está chegando a compreender a mãe, agora que a sociedade está chegando a entender que a mãe tem uma história. Porque nós, como filhos, olhamos para nossas mães assim, esperando que ela saiba tudo. Ela não sabe nada, coitada, ela sofreu. Né? Então, isso é uma revisão importante. Então, eu falo para a nossa depoente que, assim, mesmo que a sua mãe tenha um transtorno narcisista, você identifica isso, trabalhe um pouco da sua raiva numa terapia, que é uma raiva pertinente, resolva isso e internalize o apesar de. Você pode resolver sua vida apesar da sua mãe. Isso é fundamental. Né? Então, isso é muito importante. Mas é uma distorção essa coisa, né, de que a culpa é da mãe, assim como a questão de que se você chegar no seu passado e souber o trauma, tudo se resolve, o que é uma mentira, porque não é assim que funciona, né? Porque você tem que saber o que você faz com isso que foi feito de você, né? O que você vai fazer? Ah, tá bom, soube o trauma e... Né? O Sartre falava, não interessa o que os nossos pais fizeram. O que você vai fazer? Interessa o que nós fazemos do que nossos pais fizeram. Então, há uma distorção nessa, mas aí, novamente, essa questão de uma leitura muito superficial, né, dos estudos que se faz, tanto dos estudos da psicanálise como dos estudos de agora, né, desse diagnóstico banalizado. Então, se coloca de uma forma superficial o diagnóstico, se trata de uma forma superficial, né? A culpa é a mãe. Será? Né? E aí? Tá bom, a culpa é a mãe, o que eu faço então com isso agora? De novo, aquilo que vocês estavam comentando, né? Não é o diagnóstico pelo diagnóstico, mas o diagnóstico para tentar melhorar. Para tentar melhorar, uma situação, um relacionamento, uma solução. Então, né? o que eu faço com isso agora? A minha mãe é narcisista. Sair desse lugar de vítima para um lugar... E sair do ciclo, né? Porque senão eu vou fazer o quê com isso? Eu vou criar minha filha do mesmo jeito, né? Vou continuar o mesmo ciclo familiar. Então, realmente isso que o doutor fala. Então, há uma leitura muito superficial, e eu falo que é uma leitura superficial da psicanálise também, porque o Freud falou que vai lá na mãe, mas...
Não é na mãe. Olha como que era Coitada da mãe. a mãe na época do Freud. Olha como que era a mãe na época do Freud. Agora, o Wimmer, a gente estava comentando um pouquinho antes de começar aqui o programa, e eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Quer dizer, a gente, mesmo, né, pessoas que convivem, né, têm relacionamentos próximos com pessoas abusivas, tóxicas, pessoas que realmente enfrentam um transtorno de personalidade, têm um transtorno de personalidade, quem está lidando com essas pessoas precisa sair desse lugar de vítima e tentar repensar essa história de como que eu restabeleço ou como eu penso no relacionamento mais saudável. Agora, Wimmer, você falou uma coisa muito interessante, que assim, no consultório, imagino que Elisandra também, né? A maior parte das pessoas que vocês atendem são vítimas ou são pessoas que se relacionam com quem tem um transtorno de Vou personalidade. tirar a palavra vítima, são as pessoas que sofrem as consequências das pessoas com transtorno de personalidade. Agora, você comentou que se fosse ao contrário... Não, aqui é uma brincadeira, aqui é uma brincadeira que eu faço. É o seguinte, eu escrevi um livro chamado A Paternidade Faz a Diferença, há muito tempo atrás, e que falava exatamente, a função paterna não é bem cumprida na sociedade. A mãe queira, errando, a mãe faz a função dela. Uhum. O homem não faz historicamente, e agora começa a fazer, mas pouco ainda. Então é o seguinte, eu identificava o quê? Numa família vinha para tratar comigo um filho, e depois outro filho, depois outro filho, depois outro filho. A mãe, só o pai não vinha. Né? Aí eu comecei a perceber que esse pai, o que era? Era um homem bem sucedido, razoável, ganhava dinheiro, tinha importância, tinha narcisismo, e não só patológico, mas ele tinha razões para se narcisar, porque ele tinha êxito. Se queira ou não queira, numa sociedade que você tem palco, que você tem sucesso, você tem o convite para ser admirado e ser narcisista. Então é assim, aí esse homem ele é um síndrome do homem razoável. Quase tudo que ele faz, ele acerta. E aí ele vai criar 3, 4 filhos medíocres, que não têm êxito, não têm opinião própria, não têm personalidade. Então, eu brinco que se esse cara viesse a fazer terapia, eu teria 1/5 da minha clientela. Aí eu brinco assim, epa, devagar, eu ainda tenho muito que trabalhar na minha vida, né? mas é isso. Se essas pessoas que têm o transtorno de personalidade se tratassem, nós teríamos muito menos problemas no coletivo. É por isso que eu faço parte de um movimento hoje chamado Parental Training, treinamento parental, ou parentalidade, que é um trabalho para preparar pais para o exercício da paternidade. E esse preparar pais é preparar mulher e homem. Né? E hoje a neurociência e a psicologia do desenvolvimento dão muitas informações precisas, bem baseadas em ciência, de como que os pais podem passar para os seus filhos melhores informações para terem melhor resultado de vida. A moça falou aí no depoimento de uma situação que a mãe se fala que a filha é ingrata. Eu vejo muitos na minha vida. Pais que se desdobraram pelos filhos, inclusive esse que eu falei, que tem que é o diabo a 4, faz tudo pelos filhos ali, mas de alguma forma diminui as pessoas, mas ele faz acreditando que aquilo é o melhor. Então é o seguinte, então a gente precisa mostrar que essa questão dela se sentir falta de reciprocidade com os filhos é porque há uma comunicação. Os pais se comunicam num canal A, os filhos se comunicam no canal B. Cabe a gente tentar sintonizar. Fazer com que A e B, né, conversem entre si. Né? Então, e essa é a grande dificuldade. Eu acredito que a maioria dos nossos problemas não são frutos da má fé e da má vontade, são frutos da má comunicação. Wimmer e Elisandra, a gente separou mais um trechinho da nossa convidada, em que ela fala um pouco dessa questão do impacto, das consequências, né, usando o termo aí que o Wimmer está trazendo para a gente, dos relacionamentos com uma pessoa que pode ter transtorno de personalidade. Vamos ouvir um pouquinho? Então, todo mundo tem uma dívida infinita com ela, todo mundo, né? Então, ela se doa às pessoas, né? Eu não vou dizer que ela foi 100% uma mãe ruim o tempo todo, né? Que ela nunca fez nada por mim, ela fez sim. Só que hoje eu vejo que essas coisas que ela fez por mim, ela não fez por mim, na realidade, ela fez por ela. Ela é sempre a vítima.
E é muito difícil, né, como essa pessoa, ela sempre se coloca como vítima da situação, né, então ela sempre ou ela é vítima ou ela é a maioral, né, ela não tem, ela nunca é a pessoa problemática, né. É muito difícil também para as pessoas verem como ela é problemática. E, a partir do momento que as pessoas veem como ela é problemática, também não existe um enfrentamento, muito por medo da fúria, né. Então, para mim também foi isso. Eu só consegui tomar uma distância, eu só consegui colocar limites nas coisas dela justamente pela distância, né? Para quem convive, é extremamente difícil colocar esse limite, né? Traçar essa linha, porque é infernal, essa realidade é infernal. A pessoa, ela suga muito sua energia. Então, a coisa do como ela podia me afetar a 100 metros de distância, porque acaba virando ali um dementador mesmo de energia. E aí, então, nesse processo todo, ela faz terapia, né? Mas ela faz terapia há anos, inclusive, ela faz terapia há anos. Mas a terapia, ela também é dependente do quem lhe apresenta, né, o fato. Então, a terapeuta dela vê a versão dela, né? E na versão dela, ela é a pessoa injustiçada, né? Ela é ou a maioral ou a vítima, né? Sempre. E para a maior parte das pessoas, é sempre isso também, né? Ou a maioral ou a vítima. Ela não tem uma... Ela não tá errada, né? Ela não tem nenhum desvio, né? É sempre uma imagem ali que tem que ser impecável. Querem comentar? Talvez ela já tenha convencido a terapeuta de que ela é realmente a vítima. De que ela realmente... Ela, a mãe ou ela? Não, ela falou que a mãe já faz tá. terapia há muitos Tá. anos. Então, de repente, essa mãe já convenceu a terapeuta de que ela realmente... Mas é possível que ela tenha esse posicionamento, né? Sim, Porque ela se sim, sente sim. vítima mesmo. Ela se Mas sente é- vítima mesmo, né? é- E existe, viu? As Sim. pessoas, né? Claro. Como o doutor falou, né? Porque ela pode ter um mecanismo de formação reativa, né? Então ela se coloca, a filha está dizendo que ela é narcisista, né? E tudo isso, mas ela se coloca como vítima do mundo, né? É interessante essa polaridade, né? Ou ela é a maioral ou ela é a vítima, né? Essa Então, mas polaridade. é que tá. A gente chama isso de pensamento binário, que é um pensamento infantil, compatível com o diagnóstico. O que é o pensamento infantil? A criança, ela é pensamento binário. Sim, não, gosto, não gosto, quero, não quero. Certo, errado. E essa pessoa cresce com uma dificuldade em ter o pensamento pluridimensional. O que é o pluridimensional? O Freud já falava isso. Não existe uma única causa para um problema, existem muitas causas que convergem para aquele problema. Então, nós vamos ajudar as pessoas a entenderem que existe o pensamento pluridimensional, que, então, assim, não é tudo ou nada. Não é? Você não é perfeito, e não sendo perfeito, você não é nada. Você é uma pessoa que tem qualidades e defeitos. Essa mãe, como ela mesma falou, tem qualidades. Sim. Fez coisas pelos filhos. Então, e digo mais, de alguma forma é importante olhar para o que a mãe fez de positivo pelo seguinte, porque se a mãe fosse totalmente ruim, essa moça nem sequer teria chegado a uma condição de ser médica, nem condição de chegar e fazer uma terapia e fazer um diagnóstico e poder estar se mostrando. Se a mãe fosse... Eu brinco às vezes que os pais às vezes são incompetentes para destruir seus filhos, né? Então a mãe nesse aspecto teve alguma qualidade e a filha sobrevive, tem a condição da mudança. Então é importante. Então assim, o teu pensamento pluridimensional, ou seja, existem muitas possibilidades, há um degradê, né? Não tem só o branco e o preto, né? No sentido de cor, né? Tem o degradê, tem o cinza, tem o bege, tem o branco neve, né? Então tem um degradê. E quando você tem o degradê, conhece, você pode admitir um erro aqui, que esse erro aqui não te destrói. Okay? Você admite este não se destruiu. Então, eu entendo que nessa situação que a moça relata, ela tem muita mágoa da mãe, mas tem alguma coisa afetiva aí. Sim. E outra coisa importante que eu digo, num processo terapêutico, as pessoas acreditam que vão lá para buscar o que tem de errado comigo. Eu digo, as pessoas sabem o que tem de errado, elas identificam mal, mas o que elas precisam descobrir na terapia é o que tem certo com elas. Que isso é que elas não veem, pelo medo de ver só o errado. Então, assim,
essa mãe tem coisas certas, Uhum. essa moça tem coisas certas. É isso que precisa ver. E Uhum. se constrói em cima do certo. Uhum. Vimer, a gente está comentando de uma mãe, né, que a gente trabalha com essa hipótese dela ter o transtorno narcisista, mas a gente sabe que esses transtornos, o Vimer até comentou, são até mais comuns entre os homens, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinha nesses números que a gente tem aqui, que a gente separou para vocês. Vamos ver a segunda arte, por favor? Olha lá, Vimer. É mais comum em homens do que em Nos mulheres, Estados né? Unidos, essa pesquisa. São pesquisas americanas, né? Essa relação estaria mais ou menos de 3 para 1. Não sei se dá para a gente cravar, né? E a prevalência de até 6% da população, que também é um diagnóstico bem grande, né? Quer dizer, 6% da população com transtorno de personalidade do tipo narcisista também é um número alto, né? E eu queria aproveitar para pedir a próxima arte, Wimber, que eu queria colar essas duas informações e uma pergunta que todo mundo faz, né? Afinal de contas, tem tratamento para um transtorno de personalidade? Tem jeito? Né? E aí, queria que você comentasse um pouco assim, pode medicar, não se medica? Quando a gente está medicando, a gente está tratando o quê? Não é a personalidade, né? Mas talvez alguma coisa que está associada, terapia funciona, como que o terapeuta lida com alguém que tem um transtorno de personalidade? Vamos falar um pouquinho disso? Bom, eu posso falar sobre medicar, né? O transtorno de personalidade em si não é passível de tratamento médico. O que é passível de tratamento são as doenças, os transtornos psiquiátricos, que muitas vezes estão subjacentes a uma questão do narcisismo. Mas, na verdade, o transtorno de personalidade, ele cai numa linha diferente da doença, do ponto de vista de alteração neurofuncional. Até pode existir, mas como secundário a um problema. Isso é muito importante. E agora, a terapia pode funcionar, pode funcionar, desde que a pessoa tenha consciência que ela vai fazer terapia para mudar a si e ela sofra a consequência, tenha consciência da consequência do seu transtorno. Se ela não tem consciência da consequência do seu transtorno, possivelmente ela não vai melhorar. Então, o nosso trabalho é fazer a pessoa ter a noção do todo. Ou seja, eu sofro de solidão em relação aos meus filhos que são ingratos comigo, não porque os filhos são mal, é porque tem um sistema, um mecanismo que se repete, eu tenho que identificar o vício desse mecanismo e corrigir esse vício. Se a pessoa tem esse discernimento, resolve. Esse reconhecimento é difícil, né? Esse reconhecimento de si, do meu funcionamento, enquanto eu costumo dizer o seguinte, se fosse disfuncional. fácil, eu digo para você o seguinte, Lisandra, se fosse fácil, o que seria de mim, né? Não é verdade? A gente está lá exatamente porque é complicado, né? O que é fácil não precisa da gente. Né? Agora, o que eu acho interessante, a gente estava falando aqui da mãe, mas eu vejo muito dessas relações hoje em dia em casos em que a relação não é uma relação de mãe ou de pai, mas em relações profissionais, principalmente em relações de gurus. Não sei se vocês já viram isso, principalmente gurus de internet, em que as pessoas são... eu sou o seu mentor, eu sou o seu principal mentor, sem eu na sua vida você não vai crescer. E aí eu sempre digo assim, que na minha área isso tem se tornado um perigo. Perigo, se você observar quantos influencers de grande público têm se matado. Exatamente. Ou ser viciados em droga, em problemas complicados. É impressionante isso. E trabalha-se muito com o narcisismo. Aliás, a sociedade, nesse momento da história, estimula demais o narcisismo. Se você for entender porque muitas pessoas querem emagrecer, não é pela saúde, é para cumprir um modelo social determinado, mais pela vaidade do que pela saúde. Isso é importante. A gente se estruturou como sociedade de uma maneira muito peculiar nesse momento, né? E as telas, as redes sociais reforçam, né, essa necessidade, essa busca, e né? estimula esse narcisismo patológico mesmo, né? Desse olhar muito focado
em mim, No como êxito. no êxito, No como falso êxito. se todo mundo tivesse que me seguir, eu tenho que mostrar alguma coisa que seja extremamente importante. Ou ainda, eu tenho 30 milhões de pessoas que me seguem, então eu sou importante. Eu sou importante, né? Então, eu sou importante. Vimer e Elisandra, a gente tem um último trecho do depoimento da nossa participante, e chegou uma dúvida aqui também, de uma moça, que a gente vai tentar juntar as duas para dar uma finalizada e uma orientação para elas. Vamos ouvir, então, o último trecho da nossa participante? Depois de que eu comecei a me distanciar emocionalmente, que eu comecei a mostrar para ela que ela não tinha de onde tirar os meus recursos, de que ela não conseguiria entrar dentro da minha cabeça, ela foi me deixando de lado. Ela foi me deixando de lado, ela foi parando com as investidas, todas essas coisas. E ao mesmo tempo também eu fui cedendo na parte financeira, né, porque era a parte que a importava, e eu falava, não vou tirar a minha parte por isso, quer dinheiro, toma dinheiro, na medida que eu puder dar. Até onde eu não pude dar. E aí estourou tudo isso de novo, e tem 7 meses que a gente não se vê pessoalmente. E assim, né, sobre as consequências, né, disso, né, de viver, né, toda essa dinâmica, né, essa disfunção, querendo ou não, essa disfunção, ela moldou meu caráter, né, ela moldou os meus comportamentos. Eu costumo falar, né, que dos 2 últimos anos para cá, né, inclusive que coincide, né, com a minha emancipação financeira e emocional dela, né, eu sou outra pessoa, né, eu encontrei inclusive um amigo, né, antigo, acho que a última vez que a gente tinha se visto tinha sido 2019, mais ou menos. E aí ele falou, nossa, você tá muito diferente, você tá muito mais leve. E aí eu falei, sim, sempre falo, foi porque eu terminei a faculdade, né? Só que, coincidentemente, eu terminei a faculdade, eu terminei com a minha mãe nesse período, né? Então, hoje em dia, eu sou, depois, né, que eu rompi, de fato, com ela, né? Emocionalmente, né? Atualmente, a gente é rompida em convivência, esfera, né? Eu de fato, não quero vê-la mesmo. Eu acho que a única forma de eu me manter sã é não vê-la, né? E eu me sinto mesmo uma pessoa diferente, eu sou extremamente mais leve, eu sou menos rígida, eu sou menos reativa. Vimer e Elisandra, esse isolamento, né? Elas estão 7 meses sem se falar, ela consegue, né, o que ela está trazendo para a gente como uma certa autonomia emocional, ela colocou limites, enfim, elas estão rompidas, né? Ela fala assim, eu terminei com a minha mãe, né? É curioso esse termo, né? Essa solução, pergunto para vocês, é necessária, ser tão radical e é sustentável no longo prazo, né? Assim, de uma maneira geral, não desse caso específico, né? Mas na experiência que vocês têm na clínica, a gente não está falando de um caso específico. E respondendo também essa moça que escreveu para a gente, aqui eu tenho um esposo com muitas características que vocês comentaram, mas outras tantas não batem. Não me trai, nem mente assim tão evidente, mas oprime e não tem empatia. Fico torcendo para ele não ser um narcisista. Me ajuda a identificar? Não dá para a gente, né, ajudar totalmente assim, mas algumas pistas tanto para nossa participante como para essa moça que escreveu para a gente finalizar aqui o nosso papo de hoje. Eu acho que cada caso é um caso. Para ela, talvez tenha sido necessário, porque ela fala, terminei, rompi, não vi mais, né? Então esse rompimento mesmo físico, né? Parece que esse distanciamento foi necessário. Para ela, parece que está dando certo. Não dá para se dizer até quando, né? Talvez para outra pessoa não seja necessário. Não dá para se dizer, olha, vai durar tanto tempo, né? Para algumas pessoas a gente sabe que é importante, mas não significa que para todas as pessoas será, né? Mas parece que na fala dela, parece que pelas palavras que ela usa, parece que foi realmente necessário esse tipo de afastamento. Mas nem sempre, né? Às vezes as pessoas conseguem fazer algum tipo de corte de outra forma. Tudo depende, né? De como que era a relação, de como que foi construída a relação e de como que é possível fazer algum tipo de corte.
para ela foi assim, né? Agora, nesse caso dessa moça, não sei dizer. Deixa eu falar aqui, então, assim, eu acho que foi uma solução razoável e por um tempo. Porque quando ela está dizendo isso, no fundo, ela está sofrendo falta da mãe. Ou seja, ela quer voltar a procurar a mãe. Agora, ela tem uma grande coisa aí. A nossa força não está na nossa força, está em conhecer a nossa fraqueza. Ela conheceu a fraqueza dela. Se eu me aproximo, tudo volta, eu sofro. Portanto, eu me afasto, pagando a dor desse afastamento, mas ela reconheceu a fraqueza dela em termos de lidar com esse poder da mãe. Até que ela se fortaleça. Se fortalecendo, a mãe vai sentir falta também. Eles vão voltar a essa relação. É positivo, sem ficar culpando, ótimo. O famoso Aquiles da mitologia grega, se ele soubesse que o calcanhar dele era o ponto fraco dele, ele tinha posto uma força, uma proteção no calcanhar e não tinha morrido, também não tinha ficado famoso na mitologia. Mas o fato é que é esse. Quanto a outra moça, é o seguinte, eu acho que aí, olha, em vez de procurar saber se ele é um narcisista ou não, veja qual é a qualidade do relacionamento. Tem muitas coisas boas, ele pode não ser perfeito, né? E eventualmente, se ele oprime, talvez você possa se colocar com mais força, se definir melhor, saber dizer não em muitas circunstâncias. E porque é o seguinte, a gente só conhece as pessoas na contrariedade. Se você concorda com tudo, o outro não te conhece, nem você conhece o outro. Então, contrarie, se posicione. Pode ser que você descubra um grande cara ao seu lado com alguns defeitos, não é? Então, vamos trabalhar essa visão de construir melhor uma relação, porque achar um diagnóstico não vai ajudar o seu problema. O que vai ajudar é você se posicionar, em síntese. Dr. Wimmer, Elisandra, aprendi muito com vocês hoje. Eu acho que, de alguma forma, a gente trouxe um assunto difícil de falar, um diagnóstico complexo, a questão do impacto, não é um tema fácil, mas eu acho que a gente conseguiu apontar alguns caminhos, algumas possibilidades, e sempre lembrando, para essa última moça que escreveu para a gente, não sei se ela faz terapia ou não, mas esse processo pode ajudar ela a entender tudo isso que o Wimmer falou, se ela ainda não fez uma terapia ou não teve essa experiência, acho que pode ser uma boa ideia, E para nossa personagem é isso, achar o melhor caminho, Continuar na terapia, como continuar ela diz que faz, terapia e, enfim, as coisas vão mudando ao longo da vida, nenhuma definição, nenhuma decisão é para sempre, Às vezes não é, e a gente vai se reciclando, Às vezes a raiva convive com o amor. A gente tem raiva de quem a gente ama. Sim. Então você está separando a raiva e está tomando contato com a falta que a mãe faz. Tem amor aí, tem amor aí. A questão de tempo, resolva. É isso aí. Elisandra, muito obrigado. Wimmer, muito obrigado pelo tempo de vocês. A todo mundo que assistiu a gente hoje aqui. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. E logo, logo a gente volta com mais novidade aqui no Terra para vocês. E até a próxima. Valeu!